Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia Bula. Eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, e se vocês não sabem, 25 de setembro, foi anteontem, né? Se comemorou o Dia Internacional do Farmacêutico, e para quem não sabe também é o Dia Estadual. Eu acho que faz uns 5 anos que isso aí já foi homologado por lei, Dia Estadual do Farmacêutico. E eu trouxe hoje uma pessoa muito especial para mim, que mora no meu coração, que é o professor Marcos Aurélio. Ele é veterano, por isso que eu trouxe ele, porque ele é veterano. Ele já foi conselheiro de farmácia, né? Atua em comissões lá no Federal e também deu aula. Vou deixar que ele se apresente. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde no interior do Amazonas. A gente geralmente não fala sobre esse assunto, mas é importante falar para que tanto a entidade pública como privada tenha conhecimento de tudo o que se passou e que se passa hoje na saúde do interior do Amazonas. Seja bem-vindo, professor, se apresente, por favor. Bom dia, Ednilza, obrigado pelo convite. Agradeço ao Portal da Holanda também a oportunidade, muito obrigado pelo convite. E estou aqui hoje para conversar um pouco com o seu público, para a gente tentar passar para os colegas um pouco daquilo que eu tive como experiência de vida no interior do estado do Amazonas. Sendo paulista, natural de Presidente Prudente, vim para cá, né, há 40 anos, motivado por uma convocação do Exército Brasileiro, e fui servir lá na fronteira, lá em Tabatinga, né? Ingressei nas fileiras do nosso glorioso Exército como segundo-tenente farmacêutico, e de lá surgiu a oportunidade que eu vislumbrei à época, a oportunidade de exercer com muito prazer, com muito carinho, com muito amor, a profissão de farmacêutico no interior do estado. Então, assim, o precursor da minha história no Amazonas foi o Exército Brasileiro, a quem eu tenho, eu devo muitas responsabilidades, devo muitas atribuições que me foram dadas. Eu trabalhei em área indígena, então você veja bem, um rapaz recém-formado, criado na selva de pedra de São Paulo, e de repente se vê na fronteira do Brasil com no meio do mato, literalmente, né? Literalmente. E eu me achei. Então, assim, eu devo isso ao Exército, que me proporcionou a possibilidade de conhecer um pouco mais do Brasil, das suas diferenças culturais, das suas diferenças, enfim, até porque foi na época muito impactante para mim isso, né? Você sair de um apartamento de São Paulo para você estar no meio da selva amazônica, né? Tendo contato com uma cultura totalmente diferente, e ali eu descobri que era o lugar onde eu deveria ficar. Então, essa introdução que estou fazendo aqui agora é para que os profissionais de saúde que, porventura, manifestem o seu interesse, o seu desejo de ingressar não só na carreira militar, mas conhecer a fundo o que é realmente viver no Amazonas, tem que ir para o interior. Olha, legal essa experiência do mestre, né? É muito gratificante a gente ver assim que pessoas de fora vieram para cá, comeu jaraqui, né? Opa! Comeu muito jaraqui, então é por isso que ele não saiu mais daqui, né? É verdade. Então, assim, professor Marcos, qual foi a sua melhor experiência logo que o senhor ingressou lá foi no comando, foi do Exército? Isso, pelo Exército Brasileiro. Pelo Exército Brasileiro. Qual foi a sua melhor experiência e a sua pior experiência em saúde quando o senhor ingressou lá? Então, como eu disse para você, era uma região, né, que eu não tinha noção do que eu iria encontrar, né?
Eu sou um profissional da área de laboratório, eu labuto, né? A minha especialização foi em saúde pública e laboratório clínico, então a minha especialidade são os exames de laboratório. E quando eu cheguei lá, fui para o laboratório do hospital e me deparei com a malária. Malária. Então assim, eu não conhecia a malária. Só que nós tínhamos um suporte naquela época de uma estrutura governamental chamada SUCAM. E eu cheguei ao coronel, o comandante da unidade em que eu trabalhava, o Hospital de Guarnição de Tabatinga, e falei para ele, olha, eu não sei literalmente fazer o exame da malária. Ele falou, não tem problema. Me mandou lá para o pessoal da SUCAM, eu sentei lá com os microscopistas da época da SUCAM e aprendi desde a coleta, através da punção digital, a preparação da lâmina, a coloração da lâmina, todas as etapas do processo, né? De preferência você coletar o sangue quando a pessoa está no pico febril, né? Que aí a parasitemia está maior, está mais presente naquela amostra sanguínea. E depois ir ao microscópio e aprender literalmente ver o plasmódio na lâmina. Então assim, esse foi um grande desafio para mim. Então eu tive que aprender a trabalhar com patologias que eu só conhecia de livro. Então esse foi um grande desafio. A outra pergunta que você me fez foi, então assim, essa foi o desafio técnico, profissional. Agora a outra parte que é até um pouco mais cômica foram os desafios culinários, né? Eu não tinha o hábito de comer peixe com a frequência com que o caboclo do interior tem. Então, delícia! O desafio foi eu aprender a provar primeiramente e me degustar dos pratos amazonenses, né? E que hoje literalmente assim, eu sou verdadeiramente apaixonado. Então assim, eu tinha o desafio da ambientação profissional e da ambientação pessoal. A partir do momento que você conseguiu casar os dois, o resto era mais tranquilo, o resto foi mais tranquilo. E olha, veja bem, eu estou falando disso de 1983, uma época em que não existiam os benefícios que você tem hoje da vida moderna, né? Para você ter uma ideia, naquela época não tinha sequer telefone em Tabatinga. Tinha uma central telefônica. Mídia social, WhatsApp, never. Impensável isso daí, de celular, essas coisas. Então, assim, eu vivi literalmente numa época que a gente tinha a Rádio Nacional de Tabatinga, que era a única distração que a gente tinha lá, e literalmente a vida militar, que naquela época era uma coisa assim que era muito puxada. Né? Então nós cumpríamos 2 escalas dentro do quartel, né? Como oficial de dia ou então de sobreaviso, nas escalas de sobreaviso, e tive uma experiência também muito legal, bacana, que foi uma das primeiras missões que eu recebi no Exército, foi fazer uma campanha de vacinação nas comunidades ribeirinhas, sendo que uma boa parte delas eram comunidades indígenas. Então eu tive contato pela primeira vez na minha vida profissional e pessoal com comunidades indígenas. Então assim, era uma operação em conjunto com a Marinha do Brasil, e nós profissionais de saúde embarcávamos nos navios da Marinha e íamos parando de comunidade em comunidade fazendo a vacinação das crianças. Então assim, foram experiências profissionais extremamente grandiosas e que eu tenho um carinho enorme, um prazer muito grande de desfrutar isso com os colegas. Olha, gente, não é todo dia que a gente escuta uma história dessa, porque 40 anos, né? 40 anos de trabalho. Então, hoje é tudo, não vou dizer assim, mágico, mais fácil, mas tudo bem mais acessível, né? Tem as redes sociais, tem o WhatsApp, tem internet, tem muito mais informação, tem avião todo tempo, né? Então, a gente tem mais facilidade. Marcos, qual é o parâmetro que você vê de quando você começou com a tua vida lá na fronteira, né? Agora, qual é o parâmetro e o direcionamento que você dá para os nossos farmacêuticos? Oi, Ednilza, boa pergunta. Eu tive a oportunidade, entre 2007 e 2017, ministrar aulas numa universidade particular aqui de Manaus. E nessa época,
eu tive então o contato próximo com a formação acadêmica de futuros colegas. E hoje eu tenho, sabe, a grata satisfação de observar. Eu estava conversando com meu filho a caminho dessa nossa conversa, de que eu tenho vários ex-alunos que hoje ingressaram na carreira militar e estão lá em Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, em Tefé, espalhados. Então, assim, o que eu pude conversar com eles durante a sua formação acadêmica foi justamente sobre isso. A possibilidade que o interior do Amazonas ainda proporciona aos profissionais de saúde. Não é simplesmente eu vou lá para ficar um tempo, não. Eu fui para lá para passar um tempo, lá me casei, lá formei família, criei raízes, virei funcionário público e esses 40 anos passaram na minha vida com todo aquele meu início no interior. Então o parâmetro que eu tenho hoje para dizer aos colegas farmacêuticos é justamente isso. Vale muito a pena, desde que você se abstenha ou abra mão de algumas coisas que são, no meu ponto de vista, que são perfeitamente descartáveis, dos benefícios de viver na capital e tentar começar a sua carreira profissional no interior. Então eu tive contatos com os políticos do interior, com prefeitos, com vereadores, com deputados estaduais, até com o governador. Eu tive o privilégio de conhecer o Gilberto Mestrinho, que foi o melhor governador dessa terra. Eu entrei como funcionário público do Estado no governo do Amazonino Mendes. Conheci ele pessoalmente, tenho foto disso, hein? Posso até depois disponibilizar para quem quiser ver essa foto. O Amazonino novinho, entendeu? Do meu lado, com o prefeito de Benjamin Constant, que eu fui convidado depois, quando eu saí do exército, eu fui para o município de Benjamin Constant, que é vizinho de Tabatinga, lá fiquei 5 anos, foi onde eu me casei, e tem essa foto lá. Eu era no momento em que o governador esteve lá no município, eu era o secretário municipal de saúde. Então, assim, os benefícios, tá? Voltando lá aos parâmetros, são esses. Você deixa de ser mais um na capital para ser o profissional de saúde no interior. Você vai ser reconhecido. O povo do interior do Amazonas é muito acolhedor, que foi outra coisa também que eu fiquei impactado. A maneira cordial, simples, que eles agregam sobre você. E quando você vai ver, você está totalmente envolvido nessa comunidade, fazendo parte deles, e você deixa de lado os benefícios de uma cidade grande. Eu não pensava nisso. O que me deixou muito, assim, até certo ponto triste, foi a saudade da família. Esse afastamento, mas eu criei a minha família no interior do Amazonas. Essa talvez seja o grande parâmetro e aquilo que eu digo para os colegas, para os meus amigos e colegas farmacêuticos e outros profissionais de saúde. Não é se aventurar, é se dedicar. Se você estudou tanto numa faculdade, você se especializou, poxa vida, vá trocar essas experiências com quem realmente precisa disso, desse serviço. Legal. Marcos, eu vou te perguntar uma coisa. Eu sei que você está conectado com a saúde do interior, com a saúde do Brasil, do mundo. Você sempre é uma pessoa muito estudada, estudioso. Você acha que a malária, você começou com a malária, né? Ainda é preocupante aqui no Amazonas, no interior também? Sim, com certeza. Naquela época, a SUCAM exercia um papel fundamental nisso, porque assim, a equipe da SUCAM tinha os seus barquinhos. Benjamin Constant fica localizado na fronteira com o Peru, e bem na frente de Benjamin Constant deságua o rio Javari, que sobe em direção a Atalaia do Norte. Especificamente ali, da base de Benjamin Constant, os barquinhos da SUCAM subiam esses rios, né, e seus afluentes, indo de casa em casa, fazendo o exame, entregando medicamento, pulverizando o inseticida, dando mosquiteiros, explicando os cuidados. Quando, na época, se eu não me engano, foi o presidente da República, foi Fernando Collor, na época dele, que ele extinguiu a SUCAM, esse movimento acabou. Então,
todo aquele aparato, se eu não me engano, a sede era ali no bairro da Glória, aqui em Manaus, né? Hoje é FVS, né? Fica ali no bairro da Glória. Todo aquele aparato, daquele sistema de manter um controle absoluto sobre a malária, deixou de existir. Outras políticas públicas vieram, né? Mas a efetividade do trabalho que eu conheci, isso infelizmente não aconteceu mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que fazer, na sua opinião, na sua visão, para melhorar a saúde pública nos municípios? Ok. É uma pergunta bem complexa. É bem complexa. Mas na tua visão, na tua experiência. É assim, é uma visão bem complexa porque hoje a situação dos municípios está diferente. Porque hoje já existem mais profissionais de saúde disponibilizados com residência até fixa nesses municípios. Eu cito o caso de uma ex-aluna minha que foi para São Paulo de Olivença. Terra alta, tem uma escadaria gigantesca para você chegar na sede do município. E ela está lá muito bem, fez concurso público do estado, casou, tem filho. Ela se fixou sua residência, sua vida pessoal em São Paulo de Olivença. Estou citando o exemplo da Cátia, porque ela foi uma aluna que desde o início da faculdade sempre manifestou interesse em voltar ao interior. Então hoje você tem, graças a Deus, uma gama de profissionais. Hoje você tem médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, uma equipe multiprofissional que no meu tempo não existia. Por que não existia? Naquela época, só existia aqui no Amazonas a UA, hoje o FAM, né? Era somente a UA que formava profissionais, mas formava assim, farmacêutico formava 8 por ano. Então não tinha como você disponibilizar para o interior esses profissionais, porque a maioria queria ficar em Manaus, fez a faculdade aqui, por mais que eles tenham cumprido o internato rural, a essência era ficar aqui, porque aqui ele teria a possibilidade de se localizar ou de se situar no mercado de trabalho mais rapidamente. Hoje a realidade mudou, graças a Deus. Então assim, com o advento da criação de novos cursos da área de saúde na vida privada, isso possibilitou então abastecer hoje o mercado do interior com mais profissionais. Mas ainda existe um certo, não vou dizer preconceito, mas um estigma de que é ruim morar no interior. Não é. Eu sou a prova viva disso, não é. Então, hoje, a minha palavra de incentivo e de estímulo seria o seguinte: doutora Ednilza, a senhora como farmacêutica, recém-formada, não é o seu caso, mas eu só estou simplificando, vá ficar 2 anos, por exemplo, em Santo Antônio do Içá. O que impede um profissional de tentar começar a sua vida lá? Hoje existe, por exemplo, assim, eu vou falar muito do farmacêutico no interior. O farmacêutico integrou uma equipe nas prefeituras municipais, onde ele cuida da assistência farmacêutica, e ele é o cara que chega para o prefeito e fala: ó, se você vai gastar tanto disso, vai gastar menos com isso. Ele traz economia para o município. Ele faz com que o prefeito veja a situação financeira da saúde de uma maneira diferenciada, porque ele sabe aonde vai gastar e onde não vai gastar. E é o profissional farmacêutico que faz isso. Ele cuida das referências epidemiológicas das patologias presentes naquele município, ele cuida da coleta de lixo, ele sabe o destino correto para dar a lixeira do município. Ele cuida da saúde das crianças, visitando com a equipe profissional da área sobre as parasitoses intestinais, por exemplo. Então, o tratamento da água, tudo isso é um mercado farmacêutico. Então, se você chegar num município de coração aberto, você pode mostrar para o prefeito uma gama de serviços em que o farmacêutico se enquadra e pode possibilitar uma melhoria de vida e redução de gastos para o município.
Isso aí que você está falando é bem verdade, porque eu já trabalhei em Iranduba 2 anos. Políticas públicas. Políticas públicas, exatamente. Eu trabalhava dentro da secretaria e também no posto de saúde. Então, prefeito me procurava, secretário de saúde, para ouvir a nossa opinião. Pronto. Aí eu gosto muito de conversar com você, porque você tem uma opinião. Eu disse, não, doutor, isso aqui faz parte de política pública, de saúde pública, isso aqui é a gente fazendo isso aqui. Então, é muito legal. E ao mesmo tempo que a gente tem essa aproximação dos políticos, dos líderes, né, a gente também tem essa aproximação com a comunidade. Exatamente. Então, a comunidade, ela dá muito feedback pra gente. Eu me lembro que eu trabalhando no posto de Iranduba, eu fui fazer assim, uma triagem de citologia. E a gente pegou lá, eu vou dizer criança, né? Criança, porque para mim 12, 14 anos é criança. Então 12 anos já com LCIO, né? Já tinha um início de câncer. Então eu disse, eu não acredito nessa realidade. Sim. Aí o pessoal, não, aqui é essa a realidade, porque elas começavam a fazer a iniciação da vida sexual muito cedo. Muito precoce, é verdade. Precoce, com 8, 9 anos. Então, essa necessidade do farmacêutico, do médico, do especialista, na ponta é fundamental. É fundamental, principalmente para você educar a comunidade. Isso. E essa aproximação da comunidade e das políticas públicas com os líderes governamentais, gente, é fantástico. Porque você consegue fazer um trabalho sensacional com esse povo. Com certeza. Então, você acha que, finalizando, que mais vagas para concursos públicos no interior é fundamental para a saúde pública? Demais, Ednilza. E assim, eu diria que é prioridade isso. Uma das coisas que o nosso conselho aqui no Amazonas, através da nossa presidente, doutora Luana, tem feito muito, interpelado os prefeitos a respeito de, quando abrir concurso público, acrescente mais vagas para farmacêuticos. Infelizmente, nós ainda não temos uma questão de uma distribuição mais homogênea em relação a isso. Mas para que isso aconteça e venha acontecendo, graças a Deus, é necessário que o farmacêutico mostre a sua cara. Fala, não, eu estou aqui para somar, eu vou ajudar. E a partir do momento que aquela prefeitura vê o trabalho do colega, do profissional farmacêutico, ele passe a integrar, ou pensar numa maneira melhor de inserir mais farmacêuticos no seu trabalho de políticas públicas, na área da saúde. Então é fundamental que isso aconteça. Eu sou muito feliz e agradeço muito a Deus sobre isso, Ednilza, porque assim, hoje eu sou funcionário público e eu percebo que, pelo menos aqui no município de Manaus hoje, a Secretaria Municipal de Saúde vê com muito carinho isso. E nós tivemos uma abertura bem grande de vagas para farmacêuticos. Que isso sirva de exemplo a outras administrações públicas, dos prefeitos dos municípios, e que atribuam mais vagas, sim, e o nosso conselho está atento a isso, né? Quando existe um concurso público numa prefeitura municipal, o conselho vai lá e interpela a respeito do número de vagas, entendeu? E a questão salarial, que é uma questão que envolve o sindicato, né? E que a gente espera que um dia nós realmente sejamos agraciados com um salário digno da nossa profissão. A gente precisa, né? Muito. Todo profissional de saúde precisa de salário digno, porque afinal de contas se trabalha com vidas, se trabalha com cura, bem-estar físico, mental, emocional, e é isso que é a mola propulsora da nossa vida. Então, Marcos, eu quero te agradecer, eu quero que você deixe um recado para o pessoal aí, para os teus alunos, para os farmacêuticos. Eu que te agradeço, Ednilza, essa possibilidade de vir aqui bater esse papo bem agradável, bem descontraído, mas muito importante, porque isso vislumbra não só a minha vida como farmacêutico, mas a experiência que eu passo para aqueles que estão iniciando na carreira, na sua profissão. Então, eu queria externar aqui meus agradecimentos a toda a equipe do Portal da Holanda, tá? E assistam o programa, sabe? Compartilhem com seus amigos, divulguem nas suas mídias sociais, porque a gente traz aqui informação importante,
atualizações e você sempre muito antenada, muito ligada a isso. Parabéns pelo seu programa, Ednilson. E que os futuros profissionais, aqueles que ainda estão ainda na graduação, percebam a relevância disso e entendam que morar no interior do Amazonas é muito bom. Vá lá comer o seu jaraqui, tomar seu açaí, comer com a pupunha, sua tapioquinha. Adoro tudo. É uma delícia. É Eu verdadeiramente sou encantado com isso e profundamente agradecido. Então, legal. Meu agradecimento a todos, um bom dia e aproveitem a vida. Tem perguntas? Tem perguntas? Não, né? Então todo mundo entendeu o recado. Né, gente? Eu quero agradecer ao Paulo, ao Liminha, a Suelen, a Glauce, né? Ao Raimundo Holanda. A gente dá final do ano, a gente vai fazer 5 anos, né? Poxa vida. Parabéns. Vocês estão me aturando, hein? E depois, olha, o professor Marcos trouxe um bolo pro pessoal, né? Pra gente comer aqui depois, pra fazer aquela festa aqui pela passagem do Dia do Farmacêutico. Um cheiro para vocês, um abraço. E eu quero dizer para vocês que estão me assistindo, né? Deixar aquele recadinho de motivação para vocês cuidarem da sua saúde. A gente está em pleno verão, um verãozão que eu vi hoje uma meme tão engraçada que era um calor tão grande, uma pessoa insiste em tomar café, uma xícara desse tamanho. Então, gente, cuide da sua saúde. Hidrate-se. Hidrate-se bem. Esse é o meu recado motivacional. Hidrate-se bem. Vá para a sua academia, para o seu pilates, para a sua corrida, mas não deixe de se hidratar, porque quando a gente dá essa manutenção no corpo, também a nossa mente melhora. E que vocês possam ter sucesso e vitória no seu cotidiano, porque quem faz a diferença na vida da gente é a gente mesmo. Quem melhor? Então, se amem. Gratidão. Sigam nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @EdnilsonGuedesPharma e até o próximo Leia Bula. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.